Ok, a gente vai fazer a apresentação aqui da nossa aplicação. O nosso time ele foi composto por mim, Victor Gonçalves, pelo Alex, pelo Felipe e pela Núbia. Tem a ressalva de que a Núbia ela não pôde participar hoje porque ela teve um problema médico, um problema de saúde. Ela estava com uma situação complicada, ela deu o parecer dela e aí a gente vai seguir com a apresentação do projeto, mas ela não pôde participar. Certo. Pode passar o slide. A gente vai fazer agora a apresentação do nosso produto, né, do que a gente visou que ele seria, né? Ele seria uma galeria de receitas, né, como o próprio nome diz, onde o usuário ele poderia armazenar, guardar as receitas dele dentro de uma aplicação web, onde ele poderia aprender e ser estimulado a utilizar a aplicação a partir de atividades lúdicas, como, por exemplo, o jogo que a gente desenvolveu. Então, ele tem essa finalidade de ser interativo e utilizar a aplicação de uma forma criativa. E a gente também tem o objetivo de criar um senso de comunidade a partir da interação entre usuários dentro da plataforma, como funcionalidades como, por exemplo, curtidas entre as receitas e poder visualizar receitas criadas por outros usuários. Pode passar. Então, para a gente entregar valores, né, dessa aplicação, a gente separou em três grandes releases, onde a primeira release ela é o cadastro de usuário e receitas. A gente colocou uma funcionalidade a mais, né, depois nessa release, que foi a autenticação também do usuário. Então, teve cadastro e autenticação de usuário e cadastro de receitas com usuários autenticados. A Release 2 ela foi baseada na parte lúdica que a gente mencionou anteriormente no nosso jogo, que é a criação do minigame, e a gente dedicou uma release inteira para o desenvolvimento dessa funcionalidade. E a terceira release, ela ficou com a parte ali de interação de comunidade, de interação entre usuários e estímulo da comunidade dentro da aplicação. Então, a Release 3 foi focada em é, a criação de likes, né? O usuário poder curtir outras receitas e poder visualizar e editar receitas feitas por outros usuários. Agora, vou passar a palavra para o Felipe. Aqui a gente vai falar sobre a parte de backlog e priorização. É, a gente usou o Gira, né, como ferramenta de gestão e o nosso backlog foi feito dessa forma, é, no caso aqui está a exibição só da Sprint 1, né? Mas aqui a gente listou cada tarefa para ir entregando a cada etapa algo de valor para o cliente final, no caso. E aqui, esses numerinhos aqui, a gente fez o Store Points. Isso, Star Points. O Store Points, a gente fez isso daqui usando uma plataforma também para cada um votar o Store Point da maneira como a chave e foi discutida a complexidade entre cada um. E aqui no canto a gente consegue ver para quem foi delegado cada atividade. Beleza? A metodologia que a gente usou foi, a gente viu várias nas aulas, né? Tanto é que a gente listou aqui, teve o Scrum, Kanban, Lean, os principais, né? Teve muito mais do que só esses listados aí. Mas a metodologia ágil que a gente usou foi o Scrum para o desenvolvimento do projeto aí. Aqui, é, falando sobre as métricas e recursos de gestão. O recurso de gestão principal que a gente usou foi o Gira, a ferramenta de gestão utilizada, né, ensinada em aula. E as métricas que a gente usou foi o gráfico de burn up, burn down e o diagrama de fluxo cumulativo. Isso daqui a gente abordou bastante na Sprint 2, falou o porquê, até teve o caso lá de ter entregue muita coisa na última hora e tal, e ele evidenciou no gráfico de burn up e burn down o grande volume numa tacada só lá e deu um gráfico bem,
agressivo, né? Uma subida agressiva lá. Então, mais aqui, como a gente tem um tempo curto, é mais citar qual que foi a métrica e qual que foi o recurso de gestão que a gente usou. E o desenvolvimento e sprints e entrega de valor, o Vitor vai falar um pouco sobre isso. Tá, a gente aqui, a gente manteve a foto do sprint backlog da nossa primeira sprint. E aqui a gente queria mostrar como que foi, bom, feita a entrega de valor da nossa primeira sprint, né? A gente criou aquelas nossas user store, né? Da parte de cadastro de receita, de criação de conta, de login de usuário, que foi a parte de autenticação que a gente falou nos primeiros slides. E a nossa entrega de valor foi com o desenvolvimento dessa sprint. A gente não tem nenhuma métrica aqui que a gente consiga mostrar, justamente porque nas nossas reuniões de retrospectiva e de review, a gente mostrou que a gente teve a gente não conseguiu calcular muito bem as nossas entregas de valor, justamente porque a gente não conseguiu mexer nos cards do Gira de uma maneira muito correta. Então, aqui nessa parte de desenvolvimento, de sprints e de entrega de valor, a gente tem aqui o, um quadro da nossa primeira sprint, né, da sprint backlog da nossa primeira sprint, da sprint 1. E a entrega de valor foram as próprias sprints, né, divididas nas user store que a gente delegou para cada um. E essas foram nossas entregas de valor. Alecão, você que é o cara do Solid aí. Para o Solid, nós implementamos tanto na parte do jogo quanto na parte do site. Então, todos os scripts da parte do site que foi utilizado mais na parte de componentização possuem tanto responsabilidades únicas para cada componente, princípios sólidos, sem querer fazer piadinha. Já no jogo tem-se os ingredientes sendo classes, mas sendo uma classe só derivada em vários tipos de classe para... Já no game nós temos os princípios únicos para movimentação de jogador, para os ingredientes que possuem uma classe base e variações para cada tipo de ingrediente. Eu acho que é isso, gente. Beleza? Tá. Aqui falando na parte de arquitetura, a gente utilizou o Clean Architecture e a gente dividiu a nossa aplicação por exemplo, na parte ali de back-end, a gente criou modelos, né, para as nossas entidades. Nos nossos user cases, a gente utilizou containers que eles carregavam formulários, né, para a gente ver bem na prática ali um container sendo utilizado por uma funcionalidade declarada do que seria o uso dela. A gente utilizou na parte de back-end também a distribuição dos nossos controllers e a parte dos nossos services também dentro do front-end, onde eles delegavam as funcionalidades para os containers, né, e tudo mais. E na parte de web ali, na parte mais externa aqui do anel, a gente utilizou toda a nossa aplicação de desenvolvimento de front-end e comunicação de API com o nosso banco de dados. A modelagem aqui que a gente utilizou, o nosso diagrama de classe ele era bem simples, com poucas ações e poucos atributos mesmo entre as entidades. A gente tinha entidade de usuário e a gente tinha entidade de receitas. A classe de usuário, ela tinha os atributos de nome, e-mail, senha e ID. O ID, né, sendo o ID do Mongo, né, que fazia a distinção entre eles dentro do banco de dados. E a de receitas tinha o título, a mensagem que ela ia conter, né, que seria a própria receita, o nome, o criador, a quantidade de likes e a data em que ela foi criada. As ações entre elas seriam, o usuário pode criar, deletar, atualizar e curtir uma receita. A relação de um para outro um usuário pode ter N receitas, mas uma receita só pode ter um usuário. E as ações específicas do usuário que não dizem respeito às receitas são que o usuário ele pode fazer o login e o logout.
além das outras ações entre ativos com receita. Tá, então agora a gente vai mostrar o resultado final, né? O software, a nossa aplicação sendo executada. O Felipe, para isso, ele vai gravar e fazer a interação com a aplicação para a gente. É, Aqui eu já fiz o start do cliente, né? Eu tinha iniciado o server já para não perder tempo. Aqui eu vou ok. fazer o login, né? Essa é a página inicial para fazer o login. Já tem um usuário previamente cadastrado, que já foi abordado na Sprint 2, Só na coloca AC2. em, só coloca em tela cheia para a gente ver. Beleza? Aplicação aberta aqui. Eu vou fazer um teste geral da página, desde criação de usuário, para mostrar que está tudo funcionando aqui. Bom, aqui o meu usuário que estava salvo aí, eu vou colocar que eu não possuo conta e criar uma nova conta. Por exemplo, Alex Bileski, de propósito isso aí. Alex@gmail, senha 123, para ficar fácil, 123, cadastrar. Bom, vou cadastrar agora uma receita de feijoada. Feijoada, feijoada. Tá certo ali? Escrito tudo certo. Tem uma imagem aqui de feijoada. Não precisa tag nenhuma, mas eu poderia colocar tag muito bom. Ah, E só um negócio enviar. que não Pode falar, precisava Vitor. colocar hashtag, que a hashtag vai direto, se eu não me engano. Mas tá Ah, bom, tá. pode continuar. Provavelmente o usuário coloque. Aí aqui eu tenho, ele sumiu os campos, né? Eu não tenho como cadastrar duas de uma vez. Eu estou garantindo um dos meus requisitos funcionais lá que a gente definiu. Ele adiciona mesmo, Vitor. O hashtag lá, não preciso colocar. Aqui eu agora já consigo dar like aqui. Como a receita é minha, eu consigo dar um delete nela. E como a receita é minha, eu também consigo editar. A hora que eu clico nas três bolinhas, eu consigo vir aqui e alterar o campo. Por exemplo, feijoada nova. Eu dou um enviar. Eu dou um enviar. Ele altera lá o campo para feijoada nova e está mostrando aí o cadastro. Ok? Então, aqui a gente mostrou login, criação de usuário, cadastro de usuário, né? Criação de receita, eu também consigo interagir com a receita de outras pessoas, ó, eu consigo dar like aqui nas receitas que não são minhas. E a última implementação aí foi a do jogo. Aí tem esse botão novo aqui, diferente da C2, né, que não tinha ainda. O joguinho. Aqui tem uma breve instrução no tutorial como jogar. Você tem que usar todas as setas do teclado e para pegar a comidinha lá é o CTRL. Então vamos dar um fechar aqui e vamos fazer um lanche aqui, ó. Eu vou pegar o pão, CTRL, e levo na mesa. Aí eu pego o bife. Opa, bife. Tem que pôr aqui agora. Deixa eu jogar fora esse pão. Peguei o bife, vou fritar ele aqui, esperar carregar. Pego ele frito, achatadinho. Coloco lá. Vou pegar meu queijo aqui. Levo aqui. O lanche foi montado. Deixa eu pôr no prato. Beleza. Agora eu pego o lanche e levo nessa mesa aqui. Beleza? Deixa eu jogar fora ele aqui. E esse é o jogo. Tá aí funcionando o jogo. Claro que cada receita vai determinar seu ingrediente, só que aí precisa criar um ingrediente para cada receita e isso demanda bastante tempo para fazer cada criação, né, Alex? É, Aqui. funcionalidades para próximas releases, né, no Sim, caso. sim. Muita Sim, coisa a sim, ser. a próxima sprint seria integrar a receita do site com a receita do game. Uhum. Agora, o que a gente pode voltar só um parênteses na aplicação lá, é que a pessoa, para ela poder
jogar o jogo, ela precisa estar logada, né? Então, Ah, sim, mostra só saindo aí, deslogando, sim, voltando para a página principal, né? Voltando para a página principal. E ela não pode nem cadastrar mais as receitas agora, porque sim, ela não tem uma conta, ela não pode mais interagir, mas ela pode visualizar quantas likes a receita tem. Não pode alterar a receita e também não consegue abrir a funcionalidade do jogo. sim. Ou E seja, aí, fica uma página visual só quando ela é, tem o cadastro, né? mostra que tem integração com o front e com o back-end, né, também, e Uhum. que dessa forma, acho que visualizou bem a integração. Sim, tá funcionando mesmo. Beleza. O último slide. Bom, é um resumão geral do que a gente. Bom, aqui esse último slide é um resumão geral, né, de gestão do produto. O que a gente entregou de valor foi, eu acredito que foi o que a gente propôs lá, fazer uma aplicação que cadastra, que tem o jogo, que tem você pode cadastrar as receitas e tal. A gente usou gestão ágil, como já falado lá em cima. Você quer falar um pouco sobre a modelagem, Vitor ou Alex? O que eu acredito que, como modelagem, a gente aprendeu bastante foi, né, na parte de estruturação das aplicações, né, na parte de web, na parte do site, por exemplo, toda a organização a partir de containers e utilização da modularização da nossa aplicação, ela ensinou bastante de como se deve modelar uma aplicação e como essa modelagem ela deve ser feita para que a aplicação fique muito bem feita. E é isso, e o trabalho em equipe, né? Que, igual no caso da Nubia aí, que não pôde vir, mas não foi por isso que ela não participou e não foi por isso que a gente também deixou de fazer, né? Então, esse é o trabalho em equipe. Nem sempre a equipe vai estar 100% ali, mas o produto final tem que sair porque o cliente pagou por isso.